Vamos então começar sobre a prece. Nós estamos na questão 658. A prece é agradável a Deus? A prece sempre é agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois a intenção é tudo para Ele, para Deus. E a prece de coração é preferível àquela que podes ler, por mais bela que seja, se as lês antes com os lábios que com o pensamento. Então, é o que ele está colocando aqui é a importância de se sentir o que fala, de a prece, a oração ser feita com o coração, com o sentimento. Nós vamos lembrar Jesus quando ele coloca, quando fordes orar, não fazeis como os fariseus, que oram em voz alta para serem ouvidos, para mostrarem que sabem, palavras bonitas, fazerem orações bonitas, mas entre no recôncavo do seu quarto, quer dizer, na sua consciência, entre dentro de si, feche a porta para o mundo, se isole da ilusão do mundo, se fecha dentro de você e falando com o teu coração, o Pai que a tudo vê, ouvirá o que o teu coração está colocando. Então, Jesus coloca que a prece tem que ser feita de coração, de alma, mente, a mente ali aberta, porque a mente está em nós e nós somos espíritos, não é no corpo. O pensamento é coordenado pela mente. Vamos lembrar que aquilo que nós lemos, ou aquela oração que a gente acha bonita, ou oração que a gente sabe de cor, se nós recitarmos essa oração, sentindo cada palavra, prestando atenção, realmente se colocando de coração em cada palavra, nós estaremos verdadeiramente fazendo uma oração. Agora, se forem os lábios, o pensamento está lá longe, papagaio também repete. A prece mais bonita que for ensinada para o papagaio, ele vai repetir. Perdão. O que vale para conversarmos com Deus é o nosso sentimento. Vamos lembrar, o Gilberto Gil, que para falar com Deus eu preciso desatar os nós dos sapatos, da gravata, preciso me colocar de alma e corpo nu. Que é uma letra belíssima dessa música dele e que é verdade. Para poder falar com Deus, eu tenho que me despojar das minhas máscaras, tenho que me despojar dos desejos, das ilusões, do afã, da correria. Eu tenho que me centrar em mim mesma. Eu tenho que entrar para dentro junto à minha consciência e verdadeiramente conversar com o nosso Pai, porque Ele é nosso Pai. Então, a prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois a intenção é tudo para Ele, para Deus. E a prece de coração é preferível àquela que podes ler, por mais bela que seja, se as lês antes com os lábios que com o pensamento. Porque se a gente estiver só ali repetindo com o lábio, não significa nada. Mas nós temos que estar com o pensamento, pensando, sentindo cada palavra que estamos colocando. A prece é agradável a Deus quando dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não penseis que Ele, Deus, pode ser comovido pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso represente de sua parte, desse homem, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então não adianta colocar palavras bonitas, se jogar no chão, se colocar de joelho. Jesus coloca, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus.
Pode ficar orando o dia inteiro, se fechar numa cela, como fazem alguns em algumas religiões, que se trancam, fogem do mundo, se trancam numa cela e ficam orando o dia inteiro. Se não for de coração, se não for de sentimento, não significa nada. O que vale são as nossas ações. Como disse Jesus, seremos reconhecidos pelas nossas obras. É isto que é importante, aquilo que nós fazemos. O nosso dever, quando nós cumprimos o nosso dever, quando nós fazemos aquilo que Deus espera de nós, nós estamos orando. Não importa se é judeu, se é budista, se é ateu, se é espírita, se é evangélico, não importa. O que importa são os atos, é o que nós fazemos que importa. O ateu que está ali realizando a sua profissão da melhor forma possível, que é um médico ou um cientista que está se esforçando para ajudar os outros no melhor dos seus sentimentos, na sua maior vontade. Vamos lembrar o capítulo 2 de Pensamento e Vida, onde Emmanuel coloca que a vontade é a gerente. É a gerente dos nossos atos, é a gerente do nosso foco, é o gerente dos nossos desejos, porque quando a gente deseja e põe a vontade naquilo que a gente quer, quando verdadeiramente a vontade se impõe, nós vamos e fazemos aquilo que queremos fazer, seja para o bem ou seja para o mal. Então, quando nós verdadeiramente estamos realizando aquilo que Deus espera de nós, estamos realizando o nosso dever, estamos realizando o nosso trabalho, professor que planeja a lição, que corrige uma prova, o médico que estuda para salvar um doente, uma mãe que prepara a melhor refeição, com todo amor e carinho, cada um está realizando uma oração. Essa é a verdadeira prece aos olhos de Deus, é realizarmos a vontade dele. Qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. O que é um ato de adoração? É um ato de entrega. É de se dar, se colocar à disposição. Então a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é pensar em Deus. É aproximar-se dele, comunicar-se com ele. Através da prece, pode-se ter em vista 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Vamos lembrar a oração de Jesus? Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, sagrado demais para ser dito. Então ele começa com um louvor, depois ele coloca os pedidos: venha a nós o vosso reino, a luz, a sabedoria, venha a nós, dentro de nós, que essa luz se ilumine, porque nós temos essa centelha de Deus dentro de nós. Então que essa luz se ilumine, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, que é o materialismo, é a ilusão, é aquilo que nós realizamos aqui todo dia, como no céu, que é dentro de nós, que é na nossa espiritualidade. Pão nosso de cada dia, não é o pão para saciar a fome do corpo, porque amanhã nós estaremos com fome de novo, mas é o pão verdadeiro, pão do conhecimento, pão da sabedoria. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tudo que nós estamos colocando aqui são pedidos. Mesma medida. A mesma medida que eu uso para o meu vizinho, a mesma medida que eu uso para o meu cliente, a mesma medida que eu uso para aqueles que convivem comigo, o Senhor usa a mesma medida para comigo. Perdoai as minhas dívidas, assim como eu perdoo ao dos meus devedores. Não nos deixeis cair em tentação. O que é a tentação? É sair do caminho, é sair do dever. Um pedaço de bolo de chocolate para quem está fazendo regime é uma tentação. Não nos deixeis cair na tentação. Nos ajudai, Pai, a termos força de vontade para realizarmos aquilo que nós precisamos realizar. Mas livrai-nos do mal. Que mal que ele pede que nós estejamos livres? O que o outro vai fazer para mim ou o que o outro faz é problema dele.
quando eu peço, livrai-nos, Pai, do mal, me livra do mal que existe em mim, do mal que eu faço aos outros. É a isso que eu tenho que pedir ajuda a Deus, para que Ele me ajude a que eu me modifique de dentro para fora e vá me livrando do mal que existe em mim. Terminamos com assim seja. Essa oração tem tudo: louvar, pedir e agradecer. Agradecer sempre. Gente, infelizmente esquece muito de agradecer. Nós temos que agradecer por tudo que temos, por tudo que recebemos, e todos nós recebemos muito de Deus, nosso Pai. Primeira coisa é a dádiva da vida, poder começar de novo, do zero, fazer tudo diferente, fazer tudo renovado, voltar ao caminho. A gente pode, numa encarnação, salvar milhares de erros, milhares de encarnações passadas que nós erramos. Como disse Pedro, é que o amor, a caridade, cobre a multidão de pecados. O que é o pecado? É o erro. A palavra pecado quer dizer errar o alvo, é o erro. E nós, com o amor, com a vontade de se modificar, com a vontade verdadeira de ajudar o outro, nós cobrimos uma multidão de erros que nós realizamos. A prece torna o homem melhor? É interessante essa pergunta, porque a prece, como diz Emmanuel lá no Pensamento e Vida, é o maior canal, né, de comunicação, né, que existe. É a prece. Nós estamos num canal direto para falarmos com Deus, sem intermediários. Então a prece, como ele coloca aqui, a prece torna o homem melhor? Sim, pois aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É um auxílio nunca negado, é um socorro nunca negado quando pedido com sinceridade. Então o homem se melhora através da oração, da prece, sim. Se ela for sincera, se ela for verdadeira, se com a prece ele está fazendo uma autoanálise, ele está vendo o erro que cometeu, ele pede perdão, como Jesus coloca, antes de ir ao templo dar a sua oferenda, antes de fazer a sua oração no templo, vai e se reconcilia com o teu inimigo enquanto ele caminha com você. Então a gente vai e pede perdão àquele que nós erramos, depois nós entramos em prece, Senhor, me ajuda a não errar mais, me ajuda a melhorar. Então a prece nos modifica, sim, se ela for sincera e verdadeira. E aí ele coloca que Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo, porque ninguém ora sozinho. Quando nós oramos verdadeiramente, os bons espíritos nos assistem, estão conosco, porque nós mudamos de frequência, nós mudamos de vibração. E mesmo aqueles que estão orando para quem não pode atender, aqueles que têm religiões que eles oram para determinados espíritos, né, para determinadas pessoas, espíritos que foram pessoas, né, queridas, ou até que dentro da sua religião, da sua igreja, são considerados santos. Existe, nós vamos ver lá no livro do André Luiz, psicografado pelo Chico, nós vamos ver lá o capítulo, me fugiu agora a memória do capítulo, no livro Entre a Terra e o Céu, nós vamos ver a prece refratada. É uma menina fazendo uma prece para a mãe, pedindo a ajuda da mãe que já desencarnou, e a mãe não tem condições de auxiliá-la de hipótese nenhuma, porque é a mãe que está ali como obsessora, causando todos os problemas na casa. Mas a prece é refratada. A prece chega nos planos superiores. E o André Luiz é convocado junto com seu mentor para virem à Terra assisti-la. Então é o que ele coloca aqui. Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É um auxílio, né? Um socorro nunca negado, quando pedido com sinceridade. Dentro da mesma pergunta, o Kardec continua. Como se explica que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de mau caráter, despeitadas, invejosas, impertinentes, sem benevolência e indulgência, e às vezes até mesmo viciosas? Então, como explicar se essas pessoas oram tanto e não se modificam, continuam
intolerantes, continuam não realizando aquilo que Deus espera delas? Os espíritos respondem: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Não adianta orar muito, palavras vãs, citar 90 Pai Nosso, 80 Ave Maria. Basta 2 palavras com o coração aberto, verdadeiras, com sentimento, e nós teremos feito uma verdadeira oração. Então, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas acreditam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para seus próprios defeitos. Para elas, a prece é uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo para si mesmos. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. Então, o problema não é o remédio não é ruim, é como ele está sendo utilizado. O problema não é a prece, porque a prece verdadeira é um canal direto, é a maior ponte de comunicação, o maior intercâmbio, como diz Emmanuel, em Pensamento e Vida, é o maior intercâmbio que existe a prece verdadeira, sentida, de coração aberto. Por isso que ele diz, não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. Colocar palavras vãs, pensamento em outra coisa, recitar palavras sem estar sentindo o que está falando. A pessoa que fala, ora às vezes em outras línguas, ela pode estar falando a oração mais bonita do mundo, ou recitando, lendo um poema, uma oração maravilhosa. Prece de Cáritas é maravilhosa, mas ela tem que ser dita com o coração, ela tem que ser sentida, ela não pode ser repetida que nem papagaio. Só os lábios que estão ali colocando as palavras bonitas, o coração não está sentindo, não está prestando atenção, não está sentindo cada palavra, não está em comunhão com cada palavra. Nós não precisamos nem falar, nós só precisamos sentir verdadeiramente. Estaremos fazendo uma verdadeira oração para Deus. Pode-se orar de maneira eficaz, de maneira útil, para que Deus perdoe as nossas faltas? Deus sabe o bem e o mal. A oração, a prece, não encobre os erros. Nós precisamos entender que, por maior que seja a nossa doação, a nossa contrição na oração, por mais sentida que seja, por mais que estejamos arrependidos, nós não temos, ninguém passa uma borracha em cima dos nossos erros. Nós vamos consertá-los, nós vamos colocar as coisas no seu devido lugar, através do arrependimento, ressarcindo aqueles que nós erramos, para com aqueles que nós erramos, ou realizando obras para ressarcirmos os nossos erros, obras feitas de coração aberto. Por isso que quando nós perdoamos alguém que nos fez mal, o erro que aquela pessoa cometeu é dela, ela vai se acertar a lei de Deus imutável, de ação e reação, ela é imutável. Ninguém passa a perna em Deus. Mas, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós estamos corrigindo, nós estamos limpando aquilo que nós sujamos, limpando aquele terreno que nós bagunçamos, nós estamos arrumando para poder plantar sementes boas. Mas não é numa prece, ou como algumas religiões colocam, numa confissão, Senhor, estou confessando o meu erro, eu já estou perdoado. Isso é o suprassumo do orgulho. Olha, a magnânima aqui tá dizendo que errou, então, imagina, o suprassumo está dizendo que errou, já é o máximo. Não! Nós temos que deixar de ser orgulhosos, vaidosos, egoístas. Nós temos que nos modificar. Eu falo por mim. Eu tenho que me modificar. Muito, mas muito. Posso orar sinceramente, vai me ajudar e vai me ajudar muito. Os bons espíritos vão se aproximar e me ajudar, me orientar, para que eu possa realizar a mudança, para que eu possa realizar a correção do meu erro o mais rápido possível. Mas apagar, passar uma borracha em cima, isso não existe. Então é importante que se entenda, pode-se orar de maneira útil, de maneira eficaz, para que Deus perdoe as nossas faltas?
Deus sabe discernir o bem e o mal. A oração não encobre os erros. Aquele que pede a Deus perdão de suas faltas só o obtém mudando de atitude, né? Mudando de comportamento, se modificando de dentro para fora, realizando a sua reforma íntima. As boas ações são a melhor prece, pois os atos valem mais do que as palavras. Como disse Jesus, nós seremos reconhecidos pelas nossas obras. Não é pelo que nós falamos, mas é pelo que nós fazemos. É possível orar de maneira eficaz, né, de forma útil, por outras pessoas? O espírito de quem ora age por sua vontade de fazer o bem. Então ele está colocando aqui, não é o corpo que ora, é o espírito. Nós somos espírito. O corpo é só um escafandro, né? Uma vestimenta para que a gente possa exercer as nossas funções, o nosso dever, que a gente possa estudar, que possa aprender e se tratar neste planeta. O corpo facilita o nosso aprendizado aqui no planeta. Ele é uma vestimenta, como o escafandro é uma vestimenta para o mergulhador ficar lá embaixo d'água. Para que a gente possa ficar na Terra, nós precisamos usar esse corpo. Ele é um avatar para nós. Nós nos utilizamos dele. Nós somos espírito. Nós comandamos o nosso perispírito com a mente. Com esse comando da nossa mente, no nosso perispírito nós vamos gerar pensamentos, vamos gerar emoções, sentimentos que são repassados para o corpo que vai exteriorizar. O corpo é só o veículo, ele só vai exteriorizar e vai captar o que o mundo nos traz. E nós repassamos, o corpo repassa para o nosso perispírito, que repassa para nós. Nós somos espírito. Nós temos uma vida com vários atos, com várias encarnações. Vamos lembrar André Luiz no prefácio dele no livro Nosso Lar. Uma vida é um ato. Não é a história toda, não é a peça toda, é só um ato. E a cada ato, a cada vida que a gente volta aqui, nós estamos em personagens diferentes na mesma história. A nossa vida é uma só, do átomo ao arcanjo. Nós somos imortais, mas representamos vários papéis aqui na Terra para aprendermos, verdadeiramente aprendermos. Então, o que ele coloca, é possível orar de maneira eficaz por outras pessoas? O espírito de quem ora age por sua vontade de fazer o bem. O espírito com E maiúsculo, ser individualizado, com a sua vontade de fazer o bem, vai enviar as suas energias, vai enviar as suas melhores vibrações, suas melhores energias para aquele a quem ele está orando. E vai pedir a Deus por intercessão que ajude para que aconteça o que for o melhor para aquele a quem se está orando. É o que ele coloca aqui. O espírito de quem ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece ele atrai para si os bons espíritos e estes se associam ao bem que ele quer fazer. Vamos lembrar lá a menina que eu falei do livro Entre a Terra e o Céu? Foi enviado para ela o benfeitor e mais o André Luiz, ali bons espíritos para assisti-la, para auxiliá-la. Então é o que ele está colocando aqui. Agora nós vamos ver uma colocação do Kardec. Palavras do Kardec. Possuímos em nós, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corporal. O poder da nossa vontade, o poder que nós temos do pensamento comandando a vontade, quer dizer, a mente, o espírito. Por isso que Kardec coloca além dos limites da esfera corporal, porque o corpo é só uma roupa, é só uma vestimenta. Então Kardec está se referindo ao espírito com E maiúsculo que os espíritos estão respondendo para ele na pergunta anterior. Então, transcende ao corpo, o espírito com a sua vontade, pela força da sua vontade, pela força da mente, né, do pensamento. E a mente que está no espírito
pode fazer e realizar muitas coisas. Então vamos voltar aqui para o Kardec. Possuímos em nós, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corporal. A prece pelos outros é um ato dessa vontade. É um ato nosso de nos doarmos as nossas energias, pedirmos intercessão a Deus por aqueles que nós amamos. Se ela é ardente e sincera, pode chamar em sua ajuda os bons espíritos, a fim de sugerir-lhes bons pensamentos e dar-lhes a força necessária ao corpo e à alma. Vamos lembrar que a alma é o espírito encarnado. Então, esses bons espíritos vão chegar até aqueles por quem nós estamos pedindo para dar-lhes força para o corpo e para a alma. Mas ainda nesse caso, a prece feita de coração é tudo, enquanto aquela feita da boca para fora não é nada. Só dizer palavras, né? Como o fariseu. Nós vamos ver nessa questão do fariseu em Mateus capítulo 6. Como o fariseu que está lá falando em voz alta para todo mundo ouvir como ele é eloquente. Papagaio também fazendo o Pai Nosso, fazendo a prece vicária. Não faz diferença nenhuma. O que vai fazer diferença é desatar os nós, né? É manter o peito e a alma, o corpo e a alma nus, como diz o Gilberto Gil. É se abrir com Deus, de coração aberto. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Vossas provas estão nas mãos de Deus e há aquelas que devem ser suportadas até o fim. Mas então, aqui ele dá um porém, né? Mas então, Deus sempre leva em conta a resignação, a resiliência. Vamos lembrar lá a questão 258, 259, que nós já lemos, a questão das provas. As provas são escolhidas por nós. Fomos nós que escolhemos, elas não são impostas para Deus. Então, se eu pedir para passar por determinadas coisas, não tem sentido chegando aqui por causa do esquecimento, porque eu não lembro aquilo que eu me propus, eu ficar pedindo para mudar. Não foi Deus que colocou, fomos nós. Fomos nós que colocamos. É a falta de entendimento que faz com que a gente não tenha a resignação necessária, a resiliência necessária para passarmos por nossas provas ou provações. Porque nem toda expiação, nem toda provação, nem toda prova é expiação, desculpa, nem toda prova é expiação, mas toda expiação é prova. Então nós temos que ser resilientes para as nossas expiações e para as nossas provas. Nós temos que entender que tudo isso é para o nosso aprendizado, para a nossa melhora. Então o que ele diz aqui, as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Vossas provas estão nas mãos de Deus e há aquelas que devem ser suportadas até o fim. Mas então, Deus sempre leva em conta a resignação, a resiliência, o quanto nós estamos nos modificando pelas provas ou provações, né, expiações que estamos passando. A prece atrai para vós os bons espíritos, que vos dão força de suportá-las com coragem, e as provas vos parecem menos rudes, ou as provações, as expiações vão nos parecer menos rudes, porque entenderemos porque estamos passando por aquilo. Os bons espíritos que nós atraímos através da prece nos ajudarão a entender o porquê. Não é nem o porquê, é o para quê. Porque o porquê a gente vai entender lá na frente, é para que nós estamos passando por determinadas situações. Para aprender, para melhorar, para sairmos dessa encarnação melhor do que aqui entramos. Como dissemos, a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece o que já é um grande resultado. Ajuda-te e o céu te ajudará, sabeis disso. Ajuda-te e o céu te ajudará, mas o primeiro esforço é nosso.
O arregaçar das mangas é nosso. A vontade tem que vir de nós, a verdadeira vontade, não é vontade de boca para fora, é a verdadeira vontade de se modificar, realizar a reforma íntima, se transformar. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza segundo a vontade de cada um, pois o que é um grande mal sob o vosso ponto de vista, mesquinho, então o que é um grande mal sobre o vosso ponto de vista mesquinho e vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Nós temos um ponto de vista muito restrito. Nós não temos condições de enxergar o todo, a gente não tem condições de aprender com... Nós não estamos no alto da montanha, nós estamos ali no vale, a gente só enxerga o que tá na nossa frente. Então essa que é a questão. A vida aqui é efêmera. O Emmanuel, eu vivo repetindo isso, o Emmanuel coloca que a nossa passagem por aqui é uma estadia, é um pernoite. É um pernoite numa estalagem precária. É só um pernoite, rapidinho. Então é o que ele está colocando aqui. Aliás, Deus não pode mudar a ordem natural segundo a vontade de cada um. Pois o que é um grande mal sobre o vosso ponto de vista mesquinho e vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, quantos males não advêm do próprio homem por sua imprevidência ou por seus erros? Ele é punido por aquilo em que pecou, em que errou. Às vezes você vê uma pessoa colocando, ó Senhor, o Senhor está me castigando, ele está com efizema, ou ele está com câncer de pulmão, está ali com aqueles balões, com uma série de coisas, falando, Senhor, por quê? Aí você vai perguntar para ele, ele começou a fumar com 12 anos, desde 10, 11, 12 anos, 13, nunca quis parar de fumar, foi fumar escondido quando as doenças pulmonares começaram a se agravar. O que Deus tem a ver com isso? É o livre-arbítrio, foi a escolha dele, não é karma, não veio do passado. Ele adquiriu esse efizema, ele adquiriu esse problema no pulmão, ele adquiriu esse problema para esta vida e para as próximas pelo livre-arbítrio dele. Então é ele o responsável por estar ali. E se ele não conseguir modificar isso, se ele não conseguir limpar o pulmão, porque para limpar o pulmão os médicos dizem que leva mais de 10 anos, dependendo de quanto tempo se fumou, se ele desencarnar antes disso, ele vai levar no perispírito dele para a próxima encarnação um pulmão preto, um pulmão lesado, um pulmão problemático. Uma criança que vai nascer já com efizema pulmonar, ou com câncer de pulmão, ou com asma, com bronquite, vai depender de quanto fumou, do grau de lesão que ele causou no pulmão. Porque hoje, aqui agora, eu estou preparando o meu perispírito para a próxima encarnação. Eu sou herdeira de mim mesma em todos os sentidos. Então, muitos dos males que nós estamos passando aqui agora não são fruto de vidas passadas, são fruto das nossas escolhas nesta própria vida. Fruto do nosso livre-arbítrio. Nós vamos entender isso, é o que ele está colocando aqui. Além disso, quantos males não advêm do próprio homem por sua imprevidência ou por seus erros? Que é aquele que começou a fumar cedo e nunca parou, continuou fumando até o pulmão explodir. Ou aquele que bebe até o fígado explodir e por assim vai. Ele é punido por aquilo em que pecou, em que errou. No entanto, os pedidos justos são atendidos com maior frequência do que imaginais. Os pedidos justos são atendidos com maior frequência do que imaginais. Acreditais que Deus não vos escutou, porque não fez um milagre a vosso favor, quando Ele, Deus, vos está ajudando por meios tão naturais que vos parecem efeito do acaso ou força das circunstâncias. Não existe acaso, não existe coincidência. Deus nos ajuda sempre o tempo todo conforme o nosso merecimento. Às vezes nós não temos capacidade de enxergar a ajuda que nos chega, mas que Ele está sempre com a sua misericórdia e a sua justiça para conosco,
sempre ao nosso lado está. Isso é uma certeza que todos nós podemos ter. E os espíritos ratificam aqui. Muitas vezes também, o que na verdade é o mais frequente, ele, Deus, vos suscita o pensamento necessário para que deixeis por vós mesmo as dificuldades. Vem a intuição, vem aquele insight que nos ajuda a nos livrarmos da dificuldade, da situação, a passarmos com resiliência pela doença, a nos curarmos, a nos melhorarmos, a nos reformarmos intimamente. Vem o auxílio sempre de tudo quanto é lado. Nós temos sempre que agradecer. Infelizmente, nós agradecemos pouco perante tudo aquilo que nós recebemos. É útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Em caso afirmativo, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Elas têm o poder de abrandar a justiça de Deus? Olha a resposta. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Mas a alma pela qual se ora, a alma, né, aquele espírito para quem nós estamos orando, sente o alívio. Porque a prece é um testemunho de interesse que dá à alma, e porque o infeliz sempre é consolado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento e desperta-se o desejo de fazer o que é necessário para tornar-se feliz. Aqui vale uma passagem do livro da Sueli Caldas Schubert. É o livro que ela conta a vida do Divaldo. Me fugiu agora, perdão, me fugiu o nome, que nesse livro que foi baseado no filme, mas a Sueli Caldas Schubert conta a história do Divaldo, que vê a notícia de um suicida, né, um homem que se joga na frente do trem. O Divaldo não sabe quem é, não sabe o nome, mas o Divaldo todos os dias orava para o suicida do trem, até que depois de algum tempo, o Divaldo vê uma luz ali se aproximando, e aí o espírito diz que ele é o suicida do trem. E que ele, a cada vez que ele, naquele círculo vicioso do tempo todo, está se vendo jogando na frente do trem. Cada vez que ele sentia as dores, ele sentia uma luz, uma energia que aliviava um pouco essas dores. E aí, aos poucos, ele foi melhorando, aos poucos ele foi conseguindo se melhorar, conseguindo se refazer. E aí, cada vez ele sentia mais essa luz que chegava e dava aquele alívio para ele, até que ele pôde saber, informaram para ele que aquele alívio que ele sentia na hora da dor vinham das preces que o Divaldo fazia para ele todos os dias. Então ele vem ali agradecer ao Divaldo por essas preces. É o que os espíritos estão colocando aqui. Pode não mudar, pode não fazer muita coisa, mas dá alívio, dá acalento, dá alento, né? Pega no colo, dá carinho para aquele que está passando pelo sofrimento. É o que eles colocam aqui. Porque a prece é um testemunho de interesse que se dá à alma, e porque a alma, né, aquele espírito que estava encarnado ou que está encarnado para quem nós estamos dirigindo a nossa prece, e porque o infeliz sempre é consolado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento e desperta-se o desejo de fazer o que é necessário para tornar-se feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua aflição se, de sua parte, ele contribui com sua boa vontade. Se de sua parte ele quer se ajudar, ele quer se modificar, a prece que endereçamos a ele e que vai receber a intercessão de bons espíritos, né, vai ajudá-lo a passar com mais resignação, com resiliência pela situação, a ter bons pensamentos, a se modificar, a se arrepender, a buscar ajuda, a ser mais feliz.
Então é nesse sentido que se pode abreviar sua aflição, se de sua parte ele contribui com sua boa vontade. Esse desejo de melhora, incitado pela oração, atrai para o espírito sofredor espíritos melhores que vêm para esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperança. Jesus orou pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos com isso que sereis culpados se nada fizerdes por aqueles que mais necessitam. Então, nós podemos sempre orar por aqueles que mais necessitam. A oração é algo que está sempre na nossa mão, que está sempre conosco em qualquer situação. Nós podemos orar por alguém que necessita. Então, nós vamos dar uma paradinha aqui. Nós estamos na questão 664 e no nosso próximo estudo nós vamos ainda continuar mais 2 questões aqui da prece e vamos mudar para o politeísmo. Até lá!